boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook nessa segunda-feira. Hoje nós estamos iniciando as nossas lives diárias, lives de quarentena, nesse momento de isolamento social, no meio da pandemia do coronavírus, para que a gente use as redes sociais para se informar, para dialogar, para entender melhor o que está acontecendo no Brasil e quais são as saídas. A cada dia, à noite, sempre às 19 horas, nós vamos ter um convidado, uma convidada, para poder dialogar um pouco sobre vários aspectos dessa situação. Essa semana nós vamos receber também amanhã a Raquel Volnick, arquiteta urbanista, para discutir sobre o impacto na questão urbana, nas periferias das cidades. Na quarta-feira eu vou conversar com a Sônia Guajajara, liderança indígena, para discutir esse impacto sobre os povos indígenas, que estão numa vulnerabilidade muito grande. E na quinta vou conversar com um grupo de economistas para dialogar sobre o impacto econômico. E todos os dias vai ter uma live diferente. E hoje eu estou recebendo com muito prazer o professor Marcos Boulos, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que trabalha há décadas já no Sistema Único de Saúde, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que nesse momento também faz parte do grupo de contingência, do grupo de combate ao coronavírus e, como vocês devem ter percebido pelo sobrenome, também é meu pai. Pai, boa noite. Boa noite, Guilherme. Queria começar esse nosso papo de hoje te perguntando qual é exatamente a situação atual do impacto da pandemia, dos números da pandemia em São Paulo e no Brasil. Bem, a pandemia aqui no Brasil, ela começou e era esperado que ela ia multiplicando, porque geralmente a cada 2 semanas, quando você tem uma epidemia aberta, multiplica por 10 o número de casos. Então, há uma semana atrás, nós falávamos, olha, daqui 2 semanas o bicho vai pegar. E, de fato, nós estamos com uma semana, e mais de uma semana nós vamos ter um número muito importante de casos, uma expansão enorme da epidemia, e teremos números muito maiores do que nós estamos vendo agora. Pode não se equiparar ao que está acontecendo na Itália, a gente não sabe o que vai acontecer, mas os números aumentarão muito. Desse ponto de vista, o Bolsonaro chegou ao absurdo, nós vamos comentar um pouco a postura dele aqui, mas chegou ao absurdo de falar que estariam fabricando mortos em relação ao coronavírus, atribuindo o coronavírus a outras causas de morte. Chegou a acusar o São Paulo, o estado de São Paulo que está fazendo isso, de haver uma supernotificação. Mas o que nos parece, inclusive estudando os casos fora, isso não é uma situação só brasileira, mas também aqui no Brasil, é que há uma subnotificação. Até porque há um número insuficiente de testes, né? Nem todos os casos suspeitos estão sendo testados, eu gostaria que você pudesse falar sobre isso também, e que certamente há pessoas que estão sofrendo com o coronavírus que podem estar sendo diagnosticadas como qualquer outro quadro respiratório que não o coronavírus. Então, eu queria te dizer, se vocês, através do Serviço Público de Saúde, conseguem avaliar que há algum tipo de subnotificação nos casos, e se houver essa subnotificação, qual é a proporção que se estima dela? Não tem dúvida. Subnotificação, em toda epidemia existe subnotificação, porque depois de algum tempo, todos os casos que chegam, que têm sintomas parecidos, nós diagnosticamos como sendo a doença, porque os testes, eles não são disponíveis para todos, mas mesmo que fossem disponíveis para todos, a gente não tem tempo, porque a evolução é mais rápida que o resultado do teste. E mais do que isso, muitas pessoas têm formas assintomáticas, nem têm sintomas e nem vão ao médico. Então, esses não são feitos testes. Isso é habitual acontecer. Por exemplo, hoje, nós temos uma taxa prevista, que estão falando de mortalidade, de mais de 3%, mas certamente é menor do que isso, porque o denominador é maior, ou seja, a subnotificação e os casos que ainda, além de subnotificados, não têm o diagnóstico confirmado, eles aumentam bastante. Então, a taxa de mortalidade é menor do que está sendo dita, mas provavelmente parecido com o que está acontecendo na Inglaterra, talvez na França, em torno de 2 e pouco por cento. Você falou
sobre uma potencial elevação do número de casos nas próximas semanas, nos próximos dias. Eu queria que você pudesse apresentar, nós estamos com mais de 700 pessoas nos assistindo agora ao vivo, qual é o prognóstico, se é possível hoje fazer um prognóstico de uma curva de evolução da doença no tempo, ou seja, como deve ser nas próximas semanas, durante o mês de abril, durante o mês de maio, considerando que as medidas sanitárias cabíveis, inclusive o isolamento, seja aplicado, qual é a curva que se espera para se chegar a uma possível contenção ou um possível retorno a um controle da pandemia, dizer assim. Vocês conseguem trabalhar com alguma curva hoje? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar, Guilherme, é que a epidemia, ela funciona assim. Ela vai multiplicando, 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 e se você não fizer nada, em torno de 80% das pessoas ficam infectadas. E dessa infecção, e se você permitir isso, vai demorar uns 3, 4 meses, como sempre, diminui. O que os chineses fizeram? Eles percebendo, ainda mais com mais de 1 bilhão de habitantes, se chegar a 800 milhões de pessoas infectadas e com uma mortalidade de 3%, imagina o que é isso, né? Mais de 2 milhões de pessoas morreriam. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram diminuir esse continente de disseminação. Em vez de chegar a 1 milhão, ele falou assim, olha, está acontecendo naquele lugar que tem 20 e poucos milhões de pessoas, eu vou fechar aquele local, com o objetivo de fazer com que a epidemia ficasse localizada ali. E aí, quando você chega no pico, é 80% daquele lugar que fechou, se eles não permitirem que vá para outros lugares. Isso é a lógica que fez, o que eles fizeram, e que mostrou-se muito bem sucedido, e que está se repetindo no mundo. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos que o completo chegue em torno de 3, 4 meses, que você vai até diminuir. Porém, esse número tende a ser menor do que seria se nós não fizéssemos esse contingenciamento, o isolamento social que a gente faria. Provavelmente nós teremos aí do pico, aí, passando mais um mês até atingir o pico, quando a gente vai perceber daqui umas 3 semanas, 2, 3 semanas, provavelmente, que essa subida vai diminuindo a curva da subida, até uma hora que ela chega no pico e desce. Né? Provavelmente, nós não sabemos exatamente, em maio nós devemos ter já a deflexão da curva. Então, em maio deve-se ter um pico, e aí uma estabilização da curva com a perspectiva de em junho começar a descer, é isso? Começa a descer em maio, provavelmente, mas junho ainda tem, já descendo, deve chegar até julho, provavelmente, até nós temos casos ainda até julho, provavelmente. 4 meses desde o início, vai dar mais ou menos em julho. Né? Esse é um ponto importante, quer dizer, não estamos falando aqui de achismo, porque nós estamos num tempo de terraplanismo não só astronômico, até o terraplanismo epidemiológico também, de quem inventa fatos, contraria a Organização Mundial da Saúde, contraria infectologistas, autoridades sanitárias do país. Veja, se a gente pode trabalhar com uma perspectiva de aí 4 meses até que o Brasil possa minimamente encontrar uma situação de controle da pandemia, nós temos que falar, obviamente, também do impacto social disso. E hoje nós tivemos uma notícia importante, foi aprovado no Senado Federal a renda básica, que era uma proposta que a gente estava defendendo já há um bom tempo, os movimentos sociais, a oposição no Brasil, de que você tem a pandemia, e a pandemia gera uma recomendação médica das pessoas ficarem em isolamento físico, em isolamento social. Mas, ao mesmo tempo, você tem milhões de brasileiros que, se deixados à própria sorte no isolamento, vão ficar na miséria, na penúria, na fome, né? Que trabalha de dia para poder comprar o jantar, que trabalham no Uber, no Rappi, catando latinha, no comércio informal. Nós temos 40 milhões de trabalhadores brasileiros na informalidade e mais de 11 milhões de desempregados. E, por isso, tem que ter medidas sociais. Né? A renda básica, para quem ganha menos de 3 salários mínimos, é uma medida fundamental. É fundamental, eu quero aqui reforçar o apelo para que o governo federal a implemente imediatamente, né? Porque a fome já está começando a bater em vários lares nas periferias de São Paulo e de todo o Brasil. Então, é preciso ser implementado. Hoje o Senado aprovou, ela tem que ser regulamentada e começar a ser paga para as pessoas. Dentre outras medidas que nós temos defendido, como
você suspender a cobrança de contas, de tarifas de serviços básicos, de água, luz, gás, para as famílias de baixa renda nesse momento, você ter estabilidade no emprego, enfim, tem um conjunto de medidas. Hoje foi lançado uma carta de várias lideranças da oposição no Brasil, eu assinei ela, junto com o Fernando Haddad, com o Ciro Gomes, com o Flávio Dino, com a Manuela Dávila, com o Juliano Medeiros, com o Gleisi Hoffmann, com o Requião, com representantes de 7 partidos do Brasil, apresentando um conjunto de medidas emergenciais. E aí entro na pergunta mais técnica, na pergunta de saúde, que é a seguinte: o Bolsonaro tem politizado de algum modo a situação, atuado de maneira totalmente contrária às orientações de saúde pública. Inclusive ontem saiu, né, nas ruas do Distrito Federal, no comércio, orientando as pessoas a abrirem comércio, a irem para a rua, contra inclusive a orientação do seu próprio ministro da Saúde, né, e de todas as autoridades, de todos os infectologistas, contrariando, inclusive, a posição da maioria, da enorme maioria dos governadores de estado, prefeitos, independente do viés partidário e ideológico. Bolsonaro fez isso e o que eu queria perguntar a você também, olhando os casos internacionais, a maneira como se combateu a pandemia na Itália, a maneira como se combateu na China, que você mencionou, se esse discurso do Bolsonaro e essa prática do Bolsonaro encontra algum tipo de respaldo científico nos fatos, ou se o isolamento social e a quarentena, que tem sido orientado em geral, são de fato as medidas recomendáveis do ponto de vista de saúde pública no país. Bem, Guilherme, primeiro, nós discutimos muito isso antes de começar a propor essa proposta do isolamento horizontal, principalmente. A questão é a seguinte: o dinheiro, obviamente, as pessoas vão sofrer mais do que estão sofrendo. No nosso país, nós temos uma desigualdade tão grande que, obviamente, a periferia vai ter um problema enorme, principalmente, e ainda não pegou para valer, né? Porque até agora, muitas das pessoas que ainda estão na UTI são pessoas que tiveram contato com pessoas que vieram da Europa, etc. Agora começam a chegar aqui. Então, a situação deve piorar bastante. Mas, veja, a questão é a seguinte: se nós deixarmos a epidemia de uma maneira geral, se você pegar 3% e pegar todo o país, você vai ter 3 milhões de mortes. 3 milhões de mortes você teria, se você deixar até 6 milhões, né? Porque se é 200 milhões de pessoas, se você pegar, seriam 3 milhões. Então, ou seja, 6 milhões de pessoas. Então, a expectativa é a seguinte: nós vamos priorizar a parte econômica ou vamos priorizar a vida das pessoas? Fundamentalmente é isso. Então, o que o presidente faz, você politicamente deve discutir isso, não é uma irresponsabilidade, não tem. Ele faz um desserviço a todo mundo, fazendo que até os seus próprios seguidores se exponham de uma maneira absurda. As pessoas que estão atrás dele são pessoas que podem pegar a doença e morrerem por causa disso. Nós estamos com vários amigos morrendo de pessoas que nem são idosos, às vezes, apesar que a maior parte é idoso. Tem pessoas que estão morrendo por nada. Então, ou seja, permitir que isso ocorra de uma maneira sistemática vamos optar porque a parte econômica é mais importante que a vida das pessoas. Até o ministro da Economia se restringiu sabendo disso. Não, nós temos que cuidar das pessoas. Isso é fundamental. O presidente tem uma voz dele solitária, aparentemente descabida do momento atual. Não, de fato, assim, o que a gente vê de experiências internacionais é que esse tipo de responsabilidade gerou tragédias, gerou empilhamento de corpos, empilhamento de cadáveres, e que não deve ser seguida. Isso também se baseia numa falsa oposição, como se opor à sobrevivência das pessoas à doença. Então, veja, dizer, como ele tem dito, se as pessoas não forem às ruas, reativarem a economia e trabalharem, elas vão morrer, isso é colocar ao Brasil a opção entre morrer pela doença ou morrer de fome. Não é essa a opção que está colocada ao povo brasileiro. A opção que deveria estar colocada, como está sendo feito na maior parte dos países do mundo, é garantir a sobrevivência das pessoas e a contenção da pandemia através do isolamento e, ao mesmo tempo, o Estado garantir, com um plano emergencial, recursos básicos para que as pessoas possam sobreviver durante esse período
dignamente, mesmo no isolamento, como a renda básica, como a proibição das demissões, como a suspensão da cobrança de contas, a ajuda, indenização e crédito com juro zero para pequenos, micros empresários, para pequenos comerciantes. Essa é a experiência que está sendo feita em toda a Europa, a experiência que está sendo feita em vários países da América Latina, com o governo, inclusive, pagando o salário de trabalhadores, como o Reino Unido está fazendo, como a Dinamarca está fazendo, para você, ao mesmo tempo em que se evita, né, uma morticínio generalizado pela pandemia, você também evitar uma convulsão social com miséria. É isso que deveria se fazer aqui no Brasil, ao invés de irresponsavelmente jogar uma coisa como se fosse contraditória à outra. Agora, a última pergunta que eu... Não, Guilherme, veja, o país há muito tempo, não é de agora, há muito tempo não tem investido na área social. Nós, na área da saúde, temos visto isso a todo momento. O Sistema Único de Saúde está sendo depredado. Estavam terminando com ele antes dessa epidemia. Até eu falo, de vez em quando uma epidemiazinha que não seja muito dolorida é boa para recuperar o sistema de saúde. Porque o que acontece é que nós pega a epidemia, que já é por si só uma sobrecarga enorme ao sistema de saúde, o sistema de saúde já estava muito desatualizado. Há muitos anos não se contrata recursos humanos. Há muitos anos os respiradores não são colocados. As UTIs, várias UTIs fechadas por falta de financiamento, várias enfermarias fechadas por falta de financiamento. De repente, vem uma catástrofe dessa. Vem um trem passa por cima. E cadê a infraestrutura necessária que deveria estar aí? Não está. Então, agora correm recursos aqui, recursos. Esse recurso deveria estar disponibilizado há muito tempo. Né? Então, agora tem que pegar de emergência. É função, sim, do governo suprir o que está toda a parte econômica, porque eles que fizeram toda essa bagunça que nós estamos enfrentando em termos de infraestrutura insuficiente para enfrentar as doenças de modo geral. Não, sem dúvida alguma. E se a gente considerar só no ano passado, o SUS, o Sistema Único de Saúde, perdeu 9 bilhões de reais, perdeu leitos, inclusive, teve leitos de UTI fechados, você sabe disso, 9 bilhões só por conta do teto de gastos, que foi uma PEC aprovada em 2016 pelo governo Temer, com apoio, com voto favorável do Bolsonaro, ou seja, não é de hoje, nós temos 4, 5 anos de dilapidação contínua do investimento público em saúde e nas áreas fundamentais do Brasil. Muito bem lembrado, e que é lamentável que tenha que se ter uma epidemia com um custo humano tão forte para que as pessoas voltem a falar em investimento em saúde, quando isso deveria ser algo contínuo de uma política pública responsável no Brasil. Agora, eu queria te fazer uma última pergunta, pai, que é a seguinte, sobre tratamentos. Tem falado, o próprio Bolsonaro falou, outros têm falado na hidroxicloroquina como um possível tratamento. Houve o antiviral que teve também produção em Cuba, que foi utilizado na China como... que foi utilizado também como tratamento. Eu queria que você pudesse responder, essa é uma dúvida muito frequente, também alvo de muita confusão, você responder se tem algum tipo de tratamento hoje, ou como estão as pesquisas em relação a isso, que seja minimamente confiável para o coronavírus. Claro, primeiramente, obviamente, nós não temos tratamento de uma doença que tem 3 meses de vida, ninguém conhece, não deu tempo de se fazer. O que as pessoas buscam, os pesquisadores, os médicos, é buscar as experiências em outras doenças similares e utilizar os mesmos medicamentos aqui. O interferon, por exemplo, é um medicamento que é um imunoestimulante. Então, é claro, vamos tentar estimular a imunidade contra esse vírus para melhorar a imunidade das pessoas. Os resultados são muito dúbios. A gente não tem nada, porque não dá tempo de você fazer uma pesquisa com 3 meses. No caso, você tem que pegar uma população, dar o remédio, uma população sem remédio e ver o resultado. Isso não foi feito nenhum. A hidroxicloroquina é uma baita aposta que não tem nenhuma base. O único trabalho publicado foi um trabalho que, inclusive, está sendo contestado hoje, mas é assim, quando você... Hidroxicloroquina é um medicamento que a gente usa para malária desde a década de 60, 60 anos nós usamos esse remédio para malária. Ele pode ser usado, e é usado também, para doenças reumáticas, ele pode funcionar como uma espécie de modulador, e agora mostraram que ele poderia ter uma ação contra o vírus. Mas isso é uma aposta ainda muito básica. Falar que esse remédio vai salvar é fazer com que as pessoas acreditem em coisas que nós não temos dados. Ele pode, se tiver alguma atuação,
A atuação é mínima em termos da gravidade da doença. Nenhum remédio hoje tem algum tipo de eficácia comprovada com uma infecção por vírus como o coronavírus. Nós vamos precisar de tempo para estudar tanto vacina como remédio. Isso é com o futuro. Nessa epidemia, nós não vamos ter nada que falar, aqui vamos resolver. Não adianta ficar correndo a farmácia que não vai resolver. Não vai adiantar nada isso aqui. Tá bom, pai. Olha, te agradeço muito por esse papo, por esse tempo hoje, que completamos 20 minutos aqui da nossa conversa, muito esclarecedora, muito importante. Para você que está nos assistindo aqui até o final, passe adiante, compartilhe, ajude a combater, inclusive, as fake news, trazendo as informações epidemiológicas, as informações de quem entende, de quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. Mais uma vez, pai, te agradecer e recomendar, reforçar o puxão de orelha que eu tenho dado em você, às vezes, por telefone. Fique em casa, né? Você está nesse combate ao coronavírus, mas também está no grupo de risco pela idade, então fique na sua casa. Eu tenho obedecido bastante isso. Aliás, a gente tem muita coisa para fazer que a gente nunca fez. Agora é hora de mexer em tudo isso e organizar a nossa casa. Tá bom, pai. Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente sabe como é que funciona. É verdade. Um abraço a todos que nos acompanharam até aqui. E amanhã vamos ter a live nesse mesmo horário com a Raquel Ronick. Até lá.